Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós, acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade e assim um dia nos libertarmos das trevas da ignorância. E através do nosso esforço, levaremos mais ou menos tempo para que desvencilhemos das trevas da ignorância. Por isso aqui nós nos encontramos mais uma vez nesta busca e agradecemos a Deus por mais esta oportunidade. É preciso que agradeçamos a Deus constantemente pela graça da vida. Agradeçamos a Deus por aqui nos encontrarmos ligados a este instrumento que conhecemos com o nome de corpo físico. Agradeçamos a Deus também, e de uma forma muito especial, por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra, porque aqui nós nos encontramos em processo educativo. Não estamos aqui na Terra em processo punitivo, porque Deus não pune, Deus não castiga, porque Deus é amor e nos oferta constantemente oportunidades para a nossa melhoria, para o nosso despertar espiritual. Por isso agradeçamos a Deus, agradeçamos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade que veio à Terra nos auxiliar neste processo. E para isto e por isto, Jesus nos deixou este maravilhoso código pedagógico que conhecemos com o nome de Evangelho. Gratidão a Ele, gratidão aos seus mensageiros de luz, que constantemente estão nos auxiliando em nossa trajetória, para que, através das boas intuições, façamos as melhores escolhas para a nossa vida. A todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, muito obrigado por sua presença, muito obrigado por sua participação. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal a todos e a todas. E hoje aqui nos encontramos para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais uma questão de O Livro dos Espíritos, já que estamos estudando cada uma das questões de O Livro dos Espíritos. E este estudo de O Livro dos Espíritos, de autoria da espiritualidade superior, material organizado e codificado por Kardec, ou Allan Kardec, ou Hippolyte Léon Denisard Rivaio, o professor Rivaio, francês, que fez todo esse trabalho de organizar este material de uma forma didática para o nosso melhor entendimento, sob o comando e a coordenação do próprio Cristo, com os seus mensageiros de luz. Então hoje refletiremos com base na questão número 353. Questão 353, que se encontra na parte 2ª, ou livro 2º, capítulo de número 7. Estamos tratando acerca da união da alma e do corpo. E o capítulo número 7 trata acerca do assunto retorno do espírito à vida corporal.
Então já estudamos diversas questões acerca deste assunto do retorno da alma à vida corporal, também várias questões acerca deste assunto, a união da alma e do corpo, e hoje não será diferente. A questão 353 ainda trata acerca deste assunto, já que este assunto, união da alma e do corpo, irá até a questão 360. Então, na 353, tratando acerca deste assunto, união da alma e do corpo, Kardec formulou-a da seguinte maneira: a união do espírito e do corpo, não estando completa e definitivamente consumada senão depois do nascimento, porque conforme vimos no primeiro questionamento acerca deste assunto, a questão 344, quando Kardec questionou em que momento a alma se une ao corpo, e os espíritos amigos responderam que a união começa exatamente no momento da concepção e se completa depois do nascimento. Então é por isso que Kardec, neste questionamento 353, voltou a insistir acerca deste assunto. A união do espírito e do corpo não estando completa e definitivamente consumada, senão depois do nascimento, pode-se considerar o feto como tendo uma alma, já que a união definitiva só acontece depois do nascimento com vida da criança. Então pode-se considerar que o feto, durante todo aquele período gestacional, via de regra 9 meses, o espírito tem uma alma? Pode-se considerar assim? E os espíritos amigos sabiamente responderam da seguinte maneira: o espírito que deve animar o corpo já existe e está ligado àquele feto. Então o espírito que o deve animar existe de alguma forma fora dele, mas está ligado a ele. Ele não tem, propriamente falando, uma alma. Então aqui eles esclarecem que o feto não tem, propriamente falando, uma alma, pois a encarnação está somente em vias de se operar. A encarnação está a caminho, está em processo, mas só acontecerá após o nascimento com vida. E aí eles encerram dizendo: mas está ligado à alma que o deve possuir. Então não é o corpo que tem uma alma, conforme via de regra nós falamos, eu tenho uma alma. É pelo contrário, é a alma que tem provisoriamente um corpo à sua disposição, ou seja, um instrumento. Então a alma que deve ou que deverá possuir ou administrar o corpo físico que está em processo de formação, o feto que está em processo de formação, então aquela alma já se encontra ligada ao corpo ou ao feto, ao corpo em formação, conforme já estudamos em questões anteriores e conforme já lembramos a primeira questão acerca deste assunto, a 344, a união começa exatamente no momento da concepção, quando os primeiros laços são amarrados, ou são atados, ou são ligados. E pouco a pouco, à medida que o feto vai se desenvolvendo, os laços
vão se apertando, vão se ampliando cada vez mais essa quantidade de laços e se completando após o nascimento da criança, o nascimento com vida. Então, assim, os espíritos amigos nos respondendo a Kardec em primeiro lugar, que aquele feto, propriamente falando, não tem uma alma, mas a alma que deverá possuir o corpo que está em formação já se encontra ligada àquele instrumento. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão 353, e na sequência, ampliando e aprofundando um tanto mais as nossas reflexões, agora com Miramês, Filosofia Espírita, capítulo de número 47, do volume de número 7, da coletânea Filosofia Espírita, já que estamos realizando este estudo de uma forma combinada ou de uma forma complementar, estudando o Livro dos Espíritos e complementando este estudo com Filosofia Espírita, o Livro dos Espíritos, organizado por Kardec, conforme já falamos diversas vezes, e Filosofia Espírita, através do Espírito Miramês, organizado por João Nunes Maia. Esta coletânea, onde encontramos as reflexões, os esclarecimentos, os comentários de cada uma das questões que compõem o Livro dos Espíritos. Então, hoje, nesta questão 353, os comentários estão no capítulo 47 do volume número 7, que tem como título A Alma e o Feto. E Miramês começa da seguinte maneira: não se pode dizer que o feto tem uma alma, propriamente dizendo, no entanto, está destinado a possuí-la, ou esta àquele, ou seja, a alma possuir o corpo físico. Já falamos em várias anotações a respeito que a reencarnação somente se consuma depois dos 7, 14, 21 anos de idade. Então aqui Miramês volta a repetir sobre o processo de reencarnação que se inicia lá no momento da concepção e que, via de regra, vai se completar lá pelos 21 anos de idade. 7, 14, 21 anos de idade. Os laços vão se apertando pouco a pouco, conforme o crescimento do corpo físico da criatura. Então, os laços vão se apertando pouco a pouco, à medida que o corpo vai se desenvolvendo. Durante o período gestacional, até o nascimento, e depois do nascimento, até os 7, 14, 21 anos de idade. É notório e prudente que tudo na vida respeite leis irradiadas por Deus, sem violência. Porque com Deus e para Deus, nos processos de Deus, em nenhum momento, nunca existiu e jamais existirá violência. Tudo no seu momento adequado, tudo em um processo muito natural. Então é por isto que Miramês nos fala que a vida respeita leis irradiadas por Deus sem nenhuma violência. O encontro, aí ele volta lá no momento da concepção,
O encontro do espermatozoide com o óvulo é a transformação de duas vidas em uma, para que se cumpra uma destinação em favor de um espírito na busca de experiências necessárias ao seu comportamento espiritual. O encontro do espermatozoide com o óvulo. E ainda ele acrescenta, estudando a geração nos aspectos de beleza biológica, notadamente dentro do útero feminino, esta maravilhosa usina divina neste processo de transformação. Então aqui ele diz da beleza biológica dentro do útero feminino. Aí ele diz que haveremos de raciocinar que um corpo precisa ser cuidado para ter equilíbrio na jornada a que se destina seguir. Então o corpo, desde o início da sua formação, quando ele ainda nem tem uma forma definida, ele já está recebendo todos os cuidados de que ele necessita para a sua boa formação. Então é por isso que aqui Miramês diz, e aí voltamos a repetir, estudando a geração nos aspectos de beleza biológica. Notadamente, dentro do útero feminino, haveremos de raciocinar que um corpo precisa ser cuidado para ter equilíbrio na jornada a que se destina a seguir. Sendo assim, diz Miramês, o espírito é uma ave que pousa no ninho craniano, comandando o corpo para a grandeza das suas qualidades imortais. Então aqui Miramês nos fala acerca de um certo ninho craniano, porque conforme os espíritos amigos nos explicam acerca daqueles pontos principais de ligação do espírito, a principal ligação ou chakra principal de ligação do espírito é exatamente na nossa cabeça, no crânio. Então é por isso que ele fala de um certo ninho craniano comandando o corpo. Compete-nos verificar todos os dias as reações deste encontro, de maneira a deduzirmos com urgência o que devemos fazer da vida. A alma, em marcha evolutiva, vai necessitando de corpos que se sucedem. Então a alma necessita de corpos que vão se sucedendo constantemente. Ciência que a ignorância humana empana com medo de propagar, receio este provindo da falta de conhecimento das necessidades do espírito para seu melhor desempenho no mundo. Então aqui Miramês nos lembra que a nossa ciência ainda é muito ignorante quanto a este conhecimento relativo ao espírito. Falta de conhecimento das necessidades do espírito para seu melhor desempenho no mundo. Então a nossa ciência, ou as nossas ciências oficiais aqui no plano físico, não conhece quase nada ou pouco conhece acerca do espírito, as necessidades do espírito.
Se deseja algo, por exemplo, com excessivo querer cria um corpo singular a oferecer campo às suas vibrações, de modo que esse corpo acumula seus próprios sentimentos. Se é um pensador, cria com isso um corpo mental, onde acumula inúmeros pensamentos que vibram de acordo com as ideias que carrega. Então aqui Miramês nos fala acerca dos diversos corpos que criamos de acordo e em acordo com as nossas necessidades. Aqui ele nos fala, inclusive, acerca de um certo corpo mental que a pessoa ou que os pensadores criam, acumulando pensamentos que vibram de acordo com as ideias que carrega. Então ele diz, se é um pensador, cria com isso um corpo mental. Quem não usa seus poderes, deixa-os atrofiar e não pode criar corpos diante da inutilidade dos seus talentos. Então, se não administramos os talentos que o Senhor da vida colocou à nossa disposição, ou simbolicamente colocou em nossas mãos, estes talentos ficam atrofiados, como se enterrássemos estes talentos, conforme a figura lá na parábola dos talentos. Quem não usa seus poderes, deixa-os atrofiar e não pode criar corpos diante da inutilidade dos seus talentos. A própria ciência no futuro irá estudar o comandante do corpo em todas as particularidades que ela poderá alcançar, porque somente conhecendo a alma poderá saber de suas vestes com as suas necessidades. Então aqui Miramês nos revela acerca da ciência do futuro, que a própria ciência no futuro, ele não fala se um futuro ainda muito distante ou não muito distante, irá estudar este chamado comandante do corpo, que é a alma. Comandante do corpo em todas as suas particularidades, que ela poderá alcançar, porque somente conhecendo a alma poderá saber de suas vestes com as suas necessidades. A psicologia, quando ampliada na extensão do amor, deverá cuidar deste estudo igualmente, ajudando assim a mãe na sua gestação, instruindo-a no seu comportamento para bons pensamentos e controle emocional. Também o pai deve ser instruído nesse sentido, porque o espírito, bem antes do nascimento, já se encontra no lar, familiarizando-se com os seus futuros pais. Então, antes de nós, todos nós que aqui nos encontramos, via de regra, antes de nós ressurgirmos aqui no plano físico, ressurgirmos em um agrupamento familiar, fisicamente falando, nós já estávamos convivendo em espírito com os nossos futuros pais. Inclusive, antes da concepção, via de regra, em muitas situações, os espíritos são levados em visita durante o sono do corpo físico dos seus futuros pais, para que eles possam começar a trabalhar uma harmonia, uma harmonização ou reharmonização com os seus futuros pais,
conforme aqui Miramês fala, ir se familiarizando com os seus futuros pais. É bom cada um cooperar na evolução de todos. Então, este processo de convivência dos espíritos com os seus futuros pais, em especial durante o processo reencarnatório, exatamente esta cooperação na evolução de todos, cumprindo seu dever, está trabalhando para si mesmo. A harmonia divina pertence a todas as criaturas. Então, a harmonia divina não é apenas sua, não é apenas minha, não é apenas deste ou daquele. A harmonia divina pertence a todas as criaturas e todos nós somos responsáveis por esta harmonia. Sendo assim, precisamos conservá-la dentro e fora de nós. Por enquanto, não é necessário saber onde o espírito fica. Então aqui Miramês nos lembra que não é importante neste momento ficarmos discutindo ou em devaneio, querendo saber onde é que realmente fica o espírito em relação ao corpo. A certeza que temos e que precisamos ter é que o espírito está ligado ao corpo. Que neste momento quem vos fala não é um corpo físico, mas sim um espírito que está no comando, que é o comandante deste corpo físico. Então não nos preocupemos onde é que verdadeiramente está o espírito, conforme aqui diz Miramês. Por enquanto não é necessário saber onde fica ou onde está o espírito. A alma não tem local especial para ficar quando está encarnada. Ela não está dentro do corpo físico, podendo se mover por vários pontos, porque o espírito é inquieto. Mesmo na inconsciência, ele se move e vibra em todas as direções e sopra onde quer, conforme o próprio Cristo nos disse, que o espírito sopra onde quer. Não sabemos de onde ele vem, para onde ele vai, num sentido mais amplo, mas sabemos que ele vem do mundo espiritual e retornará para o mundo espiritual. Nós viemos do mundo espiritual e retornaremos para o mundo espiritual. E aí, para encerrar estas reflexões, Miramês ainda anotou da seguinte maneira: diz o livro dos Espíritos que o feto não tem propriamente uma alma. É o que está lá na resposta que estamos estudando, a questão 353. O feto não tem propriamente uma alma. É a alma, certamente, que está esperando o seu corpo para o cumprimento das atividades na Terra. Então não é o feto que tem uma alma, mas é esta alma imortal que está à espera do desenvolvimento do feto para que se torne em um corpo, que é este instrumento que ele precisa, o espírito precisa, para as suas atividades na Terra. Então, assim, conforme aqui nos lembra também Miramês, e encontramos na resposta ofertada pelos espíritos amigos a Kardec, neste questionamento 353, o feto não tem propriamente uma alma, mas é a alma
que está esperando o seu corpo para o cumprimento das suas atividades na terra. Abrindo aqui um parêntese antes de encerrarmos as nossas reflexões, para abraçarmos fraternalmente a todos os irmãos e irmãs de jornada que aqui se fazem presentes, e abraçando de uma forma muito especial a nossa irmã Cássia, lá de Trindade, região metropolitana de Goiânia, que, se não me falha a memória, está nos visitando pela primeira vez. Seja bem-vinda, minha irmã. Abraço fraternal e de gratidão por sua visita, abraçando fraternalmente a nossa irmã Delise Maria, a nossa irmã Tânia Luz, e a todos os irmãos e irmãs de jornada, não importa em que ponto da terra você se encontre neste momento, se aqui no Brasil ou em outras partes do mundo, aqui do planeta Terra. Muito obrigado por sua presença, por sua participação, por sua visita. Então, encerrando as nossas reflexões, Miramês ainda anotou: esperemos e confiemos em Deus, a fim de tudo correr bem para o nosso melhor desempenho. E exatamente isto, e para isto nós nos encontramos aqui na Terra, para desempenharmos missões. E esperamos e aguardamos a graça de Deus, a misericórdia de Deus, e é lógico, e precisamos fazer o nosso esforço, dar a nossa contribuição para que cumpramos da melhor maneira possível as nossas tarefas, as nossas missões, lembrando que a nossa missão maior e primeira é para conosco mesmos, para com a nossa transformação. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. Mais uma vez, muito obrigado por sua presença, por sua participação. E em breve, com a graça e permissão de Deus nosso Pai, pretendemos aqui nos reencontrarmos mais uma vez para continuarmos os nossos estudos e reflexões. Abraço fraternal, em nome do Cristo nosso Senhor.